Daniel é coordenador pedagógico, atua há mais de 20 anos na área de educação profissional, é engenheiro eletrônico e pós-graduado em educação do ensino profissionalizante, com ampla experiência na gestão de cursos técnicos, desenvolvimento de projetos educacionais. Com o meu negócio, Johnny. E formação de equipes docentes, voltadas à inovação e alinhamento com as demandas da indústria. O tema que o Daniel vem nos apresentar aqui é educação profissional inclusiva, preparando jovens com deficiência para o mundo de trabalho. Então, com você, Daniel. Bom, pessoal, bom dia. Falar aqui uns minutinhos antes do almoço é um desafio a mais, mas é por uma boa causa, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de recebê-los aqui no Senai. Estivemos ano passado lá na Câmara Municipal, este ano numa escola, né? Então, que já foi falado aqui em cima, que cada vez mais todas as pessoas, né, e principalmente as pessoas com deficiência, devemos e precisamos ocupar os espaços, né, que foram feitos para nós. E essa escola da indústria, é um desses espaços. Então a gente vai falar um pouquinho. Quando a Juliana me pediu o tema, né, veio esse tema, preparando os jovens para o mundo do trabalho, mas de tudo que eu já ouvi aqui, já é um tema defasado, né? Então, preparando jovens e adultos para esse mundo do trabalho, que não, né, que o Senai não forma somente jovens. A gente vai dar alguns exemplos aqui, mas estenda-se a qualquer idade, né? Bom, a ideia do Senai, em relação à educação inclusiva, ela funciona da seguinte forma. A ideia é que o Senai está aberto para qualquer pessoa, e o nosso papel enquanto escola é adaptar a formação para que essa formação aconteça. E quando essa demanda chega para nós, sempre chega com muitas dúvidas, né? Como já foi apresentado aqui. Qual é a idade que ele pode ir para o Senai? Qual é o curso que pode ir um aluno com deficiência? Tem um curso específico para o jovem com deficiência? E na realidade não, né? Ou seja, o jovem com deficiência, ou o adulto com deficiência, ele pode ser aquilo que ele quiser, profissionalmente. Então ele tem que vir para qualquer instituição, e o Senai é uma delas, e o nosso papel é adaptar. É claro que não é fácil, né? Como a gente está vendo aqui, né? Nas palestras anteriores, tem muitas questões, né? Os pais têm uma certa insegurança, então tudo isso é natural do processo, mas a gente está aqui para apoiá-los. Então a ideia dessa palestrinha de hoje, né, o que a Juliana falou de surpresa, como diz o ditado, né, algumas imagens valem mais do que 1000 palavras, e aí eu queria muito mais que vocês vissem e vivenciassem o que é a educação profissional do Senai, do que eu ficar falando aqui para vocês. Então tem uns 3 ou 4 slides só, com algumas imagens, e aí depois a tal surpresa, eu queria convidá-los a gente ir até as oficinas, porque os nossos alunos, que eu vou apresentar aqui, fizeram questão de partilhar essa vivência prática com vocês. Então vou apresentar casos de 4 alunos aqui que estão conosco há 1 ano, se desenvolvendo no curso de desenvolvimento de sistemas, técnico eletrônica e fabricação mecânica. E eles passaram 1 ano conosco e eles vão apresentar para vocês o que eles produziram nesse 1 ano, o que eles sabem dessa profissão, que eles estão na metade do curso, né? Então todos os cursos técnicos têm duração de 2 anos e eles estão na metade do curso técnico. Esse tema, educação profissional para a pessoa com deficiência, ele é muito vasto, né? Não daria para a gente esgotá-lo aqui em 30 minutos. Eu vou passar o dia aqui com vocês, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais, eu vou estar à disposição. Mas também a escola fica de portas abertas a qualquer momento. Eu tenho um filho, um sobrinho, um enteado, não importa, se quero trazê-lo para conhecer o Senai, a gente tem o maior orgulho de apresentar as oportunidades para vocês. Então aí nessa primeira imagem, né, a gente tem uma imagem à esquerda
jovens do curso de eletroeletrônica, né, sendo assessorado por um professor. Então, descrevendo a imagem, são 2 jovens sentados numa bancada de trabalho, o professor ao centro, passando uma instrução para os 2 jovens utilizar um equipamento de medição elétrica. Já a imagem à direita, um jovem no curso de fabricação mecânica, utilizando um instrumento de medição, e o professor ao fundo, observando o trabalho do jovem. Nas outras 2 imagens do curso de desenvolvimento de sistemas, aonde esses jovens trabalham em equipes, em grupos, né? Então, uma imagem à esquerda, o momento de finalização de um projeto, onde o grupo inteiro registrou o momento de uma foto, e uma imagem à direita, 5 jovens trabalhando numa mesa circular, aonde uma das jovens com deficiência do espectro autista faz parte do grupo. Então, as habilidades que eles desenvolvem nesse momento o aluno com deficiência recebe uma demanda adaptada à sua condição, e os demais jovens têm que assessorar esse desenvolvimento. Então, é como se vai acontecer no mundo do trabalho, né? Esse jovem, esse adulto com deficiência, ele vai ser inserido numa equipe, e os 2 lados têm que aprender. O lado, né, que tem uma limitação e tem que receber uma adaptação, quanto o outro lado que tem que adaptar a comunicação com essa pessoa. Aqui, né, são imagens do curso de eletricista de manutenção, e aí nessas imagens eu brinco que é quase que o terror dos pais e professores do curso de eletroeletrônica, porque na imagem, né, o Diogo se situar, na imagem tem uma escada de aproximadamente 2 metros de altura, e o jovem está no 6º degrau, a mais ou menos 1,70 m de altura. Essa é a principal pergunta. Meu filho, né, com a condição que ele tem, ele pode subir numa escada? Ele pode instalar uma tomada? E aí acho que vai muito do que a doutora falou aqui, é fazer essa reflexão. Mas o outro jovem de 16 anos, por que ele pode subir e o seu filho não poderia? Né? Por que tal coisa acontece com esse jovem e com o seu filho não pode? Então, muitas vezes, como a doutora falou, a gente, como adulto ou como responsável, quer escolher, tomar as decisões. Eu acho que eu gosto mais daquela foto da pessoa sentada na mesa, mexendo no computador, me deixa mais tranquila do que ver meu filho nessa escada. Mas será que é o que ele quer para o futuro dele, né, para a condição dele? E aí, como, né, nessa questão, eles trabalham em dupla, né? Até vou usar o termo que a doutora colocou aqui, vai ter os nossos alunos grilos que ficam ali do lado, passando a instrução, né? Vai por aqui, vai por ali. Tem as auxiliares de inclusão, então 2 desses 4 alunos que eu estou apresentando requerem um suporte permanente, e 2 deles não necessitam desse suporte, o suporte é mais pontual. Então, quando a gente fala do Senai adaptar, é adaptar em todos os âmbitos. Né? Adaptar uma rampa é um pouco mais fácil, mas como que a gente adapta a inclusão desse jovem, né, subir nessa escada, vamos dar esse exemplo, né? Aqui ficou bem pequenininho, mas também para o Diogo se situar, tem 3 telas de sites de internet, feito pela aluna de desenvolvimento de sistemas. Ela é uma das alunas que precisam do suporte um pouco mais contínuo, pela questão do espectro autista. Ela tem uma certa, eu não sei se o termo é esse, infantilidade, né? Tem uma idade um pouco, né, menor, porém, né, ela consegue desenvolver. Então, eventualmente, ela colocou aqui uma imagem do Stitch, né, que é um
né? Ela fez alguma coisa mais simples, mas o que é importante para nós é qual habilidade ela desenvolveu, né? Então, se um aluno típico utilizou a imagem de uma Ferrari, que para ele é o que faz sentido na cabeça dele com 16, 18 anos, uma imagem de uma Ferrari, e para essa aluna ela usou a figurinha do Stitch, para o professor o que importa é a habilidade de anexar a figurinha no site, tá? Então esse também faz parte da adaptação. E aí, acho que até foi no spoiler com a Juliana, que a gente sempre aperta um pouquinho, né? Ela sempre uma coisa está na cabeça dela já. Como que a gente pode apoiar isso, né? Como que a gente pode aumentar o ingresso de alunos com deficiência? Como que a gente pode apoiar isso? Como o Johnny comentou, né? Não adianta a gente fazer leis ou coisa do tipo se a gente não ocupa esses espaços. E aí tem uma empresa que pela primeira vez, né, contratou 2 jovens. A gente já teve outros jovens com deficiência encaminhados para o mercado de trabalho, mas esse foi a primeira empresa que contratou desse nível de suporte, né, 2 alunos que precisam de um suporte mais avançado. Por que eu falo isso? Porque, né, como o Johnny citou, se a gente não ocupa esses espaços, fica fácil, né, não é bem uma crítica, mas fica fácil para o empresário falar: eu não tenho mão de obra qualificada, eu não vou cumprir minha lei de cota de mão de obra com deficiência, porque os deficientes que eu entrevistei, eles não sabem fazer a minha função. Mas esses jovens que estão aí, né, com certo apoio, com uma certa, né, dedicação da escola e da família, não vão ser passíveis, né, dessa desculpa, vamos dizer assim. Né, quando a empresa fala: ó, eu tenho vaga de eletricista. Ah, mas eu tenho um jovem com deficiência, que você viu ali na foto, ele está a 2 metros de altura e está numa lâmpada. Então, esse foi o primeiro passo, né? Por que eu brinco com a doutora Juliana? Porque a OAB também tem essa preocupação do encaminhamento dos jovens, né? Da não precarização, né? Da rotulação. Ah, o jovem com deficiência só serve para ser empacotador no mercado, né? Não existe isso, mas a gente precisa ocupar os nossos espaços. Então, né, fica aqui o convite. Esse curso deles é um curso um pouco mais longo, mas tem diversos cursos. Qualquer curso que qualquer um de vocês decidirem fazer aqui no Senai, é nosso papel adaptar. Às vezes tem um gapzinho, né, assim, se precisar de um profissional de auxiliar, né, talvez a gente demore e falar: ó, nessa turma para janeiro eu ainda não consigo, mas quer reservar sua vaga para fevereiro, que eu preciso contratar um intérprete de Libras ou um auxiliar de inclusão, aí a gente faz a adaptação e registra a matrícula do aluno. Pessoal, muito brevemente, né, e aí convidando vocês para ir lá conhecer o que dando spoiler, né, tem o Giovanni, a Ana Júlia, o Danilo e a Gabriele, né, desenvolveram ao longo desse ano. Eles estão ansiosos, né? Vocês perceberam que a gente atrasou um pouquinho, então eles estão esperando a gente chegar lá por volta de 15 para meio-dia. A gente vai chegar um pouquinho depois, mas eu convido vocês para fazer esse tour. Quem puder, né, quem estiver em cima do horário também, eu entendo. Quiser voltar num outro dia, vai ser um prazer. Não sei, eu acho que eu posso acompanhar o Johnny e tentando descrever, mas se mais alguém quiser também nesse papel. E aí, não sei, Ju, acho que foi muito breve, porque eu queria dividir esses 2 momentos da apresentação, de vocês virem a empolgação e a dedicação desses jovens durante esse ano, tá? Mas, com certeza, a gente vai planejar outros momentos como esse, para falar um pouco mais aprofundado sobre esse tema, né? Como é um curso de jovem aprendiz para deficiente, como é um programa de estágio para pessoas com deficiência, tentar trazer RHs de empresa para mostrar essa potencial mão de obra. Então esse é o nosso papel também enquanto Senai, e quanto mais apoio a gente tiver, tanto da sociedade quanto da OAB, nos ajuda. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta para ele?
Daniel. Eu tenho o privilégio de ter a assessoria de assuntos aleatórios, esposa e companheira e tudo mais. Então fica tranquilo que ela vai falando. Ela falou, mas se eu não souber, eu falei, fala do jeito. Só para complementar a questão que você falou da empregabilidade, né, em primeira mão a gente está numa tratativa com a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência de trazer para Valinhos um polo de empregabilidade. Então, se tudo correr bem, no ano que vem a gente vai ter. E aí, né, eu acho que o papel do Senai vai ser importantíssimo para que a gente possa também ter essa expansão, né, das pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho. Que era o tema que eu estava falando agora há pouco lá na outra sala também, né, e a gente está numa tratativa com quase que um consórcio internacional de uma internacionalização da questão de trabalho, né. Então eu acredito que até para o próximo tema aí da ONU, né, a ONU trouxe um tema para 2026 que é a inclusão, né. Então eu acredito que ano que vem a gente tem bastante avanço nessa área, né, e vai ser importantíssimo o trabalho do Senai. Então, parabéns. Legal, obrigado, Obrigada. Acabei não falando também, né, a empresa, né, que contratou os 2 aprendizes é dessa área, né, então a prefeitura tem empenhado esforços na hora de trazer novas empresas, novas tecnologias para a região. Então a empresa faz frascos na área de biofármacos, né? Então, todos aqueles frascos de coleta da área de farmacêuticos, essa empresa fabrica e contratou os 2 aprendizes. Eles não vão para a empresa, não realizam a parte prática lá, porque a gente tem um ambiente simulado aqui, faz prática e teoria no Senai, recebe um salário proporcional às horas que eles executam aqui, porém já são registrados CLT, então já tem experiência profissional, então tudo isso vai contar com certeza no futuro profissional deles. Tá? Então, essa também é a ideia do poder público, que a gente tenha mais oportunidades para todos, né? Então, que cada vez mais a gente consiga ocupar os espaços que nos foi concedido, né? Bom, para essa visita, pessoal, a gente pode dividir em 2 grupos, né? Não tem um número certo, mas a Luciana, né, de vermelhinho, ela é nossa analista de qualidade de vida, ela faz, né, tem formação em psicologia, ela faz todo o acolhimento desses nossos alunos, então ela é bem próxima dos alunos. A gente pode sair com um grupo lá por trás, enquanto um outro grupinho aqui, né, a gente sai por essa porta aqui, à minha esquerda, né? E aí a gente divide para não concentrar demais. Gente, só um minuto. Posso fazer só um sorteio aqui, rapidinho?